Beleza, agora está ao vivo. Namastê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no Jardim da Lotus Viajante no YouTube. Eu sou Jus Prado, criadora aqui da Lotus Viajante, um portal que busca incentivar a sua prática, você a praticar aquilo que você já sabe, colocar o autoconhecimento aí no dia a dia, a espiritualidade, de uma maneira simples e eficaz. E se você é uma flor que está chegando agora aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal, aqui no nosso jardim. Se você já é flor, aproveita para compartilhar, curtir, comentar, ajudar a levar esses conteúdos enriquecedores para cada vez mais pessoas, contribuindo aí com uma egrégora positiva cada vez maior. E hoje temos uma live especial com convidada, que é sobre tigelas tibetanas. Você já ouviu falar das tigelas tibetanas? Quando você for chegando, já coloca aí nos comentários se você conhece ou não. Essas tigelas, elas são conhecidas também por singing bowls. Hoje de manhã, na nossa prática de meditação, eu trouxe a minha, já para entrar no clima. E para nos apresentar aí as diferentes maneiras que dá para se utilizar essas tigelas, as diferentes formas aí que podemos nos beneficiar com elas, eu chamei a Silvia Soglia, sócia fundadora do Espaço Sudharma, em Pinheiros, São Paulo, para contar um pouquinho mais para a gente sobre o seu trabalho com essas tigelas. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Silvia, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Boa noite, Sônia. Acho que está tudo certinho. Nós já vamos começando. Quem for chegando vai falando também de onde está sintonizado aí com essa live. Estou falando aqui de Imbituba, Santa Catarina. A Silvia está lá em São Paulo. E eu vou chamar aqui a Silvia. Aí, boa noite, Silvia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Jus. Obrigada a você por esse convite, por podermos estarmos juntas nesse momento tão precioso, em que a gente vai poder aí compartilhar um pouco das vibrações sonoras dessas tigelas mágicas que nos trazem assim muita coisa boa para nossas vidas. Maravilha. O pessoal está chegando aqui. Quero agradecer a todos também que estão aí chegando pela presença e que possamos juntos fazer aí desse momento um momento de muita vibração positiva para a gente mesmo, para as pessoas que nos rodeiam, para a nossa cidade, para o nosso país e para esse planeta que estamos todos muito necessitados aí de vibrações positivas, né? Com certeza. Com certeza. Pode... deixa eu só ver aqui, que agora que o pessoal está chegando aqui, tem um atrasozinho que eu vou falando. E eu participei uma vez, que eu achei muito legal, que você faz os concertos com as tigelas tibetanas. Mas eu vou deixar você explicando aí um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho com as tigelas. Pode começar. Legal. Então, meu nome é Silvia Soglia. Na verdade, de formação eu sou terapeuta ocupacional, eu fiz mestrado em arte e terapia na Inglaterra. E depois de alguns anos, né, trabalhando com a arte, eu fui conhecer a meditação. Né? Então, fazem 18 anos que eu pratico meditação e recebi muitos benefícios dessa prática, né? E desde que eu comecei a praticar a meditação, em algumas viagens à Índia, eu conheci os singing bowls, ou tigelas tibetanas, também chamadas de taças tibetanas, né? Depende aí da onde você pega o seu referencial.
né? Eu trabalho com elas praticamente há 6 anos, né? Fiz 2 formações. A minha primeira formação foi com um monge nepalês que esteve aqui no Brasil. E aí eu aprendi uma prática tradicional tibetana e também uma prática védica, né? E desde então eu fui começando aí o meu caminho, né, com essas tigelas mágicas, né, nesses 2 métodos. Há 3 anos atrás eu conheci um outro método desenvolvido por um alemão chamado Peter Hess, que é o método Peter Hess, e que também desenvolveu um trabalho próprio, único, né? Que ele fez muitas pesquisas em cima dos sons, né, das tigelas, e tem alguns diferenciais aí do método tradicional, que eu também posso falar um pouquinho para vocês, né? Uhum. Mas, e aí, então, a minha prática, eu uso esses 3 métodos, né? O método Peter Hess é o mais apropriado, pelo menos é o que eu acho nesse momento, nos meus estudos, para usar as tigelas sobre o corpo, né? Naquilo que a gente chama de massagem de som. Legal. E tem e também tem o trabalho de relaxamento sonoro, de banho de som. E aí, cada uma dessas técnicas vão sendo melhores para um ou para outro trabalho. Às vezes eu junto as duas, então é uma prática muito que vem também da experiência, né? Do contato dos sons, de como as tigelas se comportam diante a pessoa que eu vou estar atendendo, ou do grupo que eu vou estar fazendo o trabalho, e aí eu vou sentindo, então também tem um trabalho técnico, né, como se fossem assim algumas receitas, vamos dizer assim, de algumas formas de usar as tigelas, mas junto com ele vem um trabalho muito intuitivo e da percepção dos sons em relação ao trabalho que está sendo feito naquela hora. Ah, legal. Tem como mostrar uma das suas tigelas aí, que ela tem Sim. várias tigelas. A minha eu até esqueci ele de trazer. E contar um Então, pouquinho do que elas são feitas, como é que funciona esse trabalho do som, porque eu achei muito legal que você falou que o som, que nós somos som, né? Nós somos vibração. Isso. E elas trabalham nesse nível, né? Vibratório, né? Alterando esses Isso, de padrões. ressonância, né? A gente chama esse trabalho de ressonância. Então, cada som, né, que cada tigela traz, ressoa com cada indivíduo. Cada tigela também tem um trabalho que trabalha em diferentes órgãos do corpo. Na verdade, assim, elas acompanham a escala conhecida do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, esses 7 tons, mas aí trabalha sobre os 7 chakras. Então, tem uma tigela para cada chakra. Temos tigelas que são feitas de 7 metais, e as do Peter Hess, que tem esse trabalho mais específico para ser colocada no corpo, ela é feita de 12 metais, né? Então, ela tem algumas propriedades desses outros metais que acompanham especificamente para determinados órgãos e partes do corpo. Então, a gente tem as tigelas manufaturadas, que são essas, inclusive as do Peter Hess também, que são feitas artesanalmente, elas são feitas manualmente, e tem as manufaturadas, né, que são feitas por máquinas. As manufaturadas, elas servem especificamente para trabalhos meditativos, trabalhar na meditação. Elas não são boas para colocar em cima do corpo, ou mesmo ao lado do corpo, de fazer um trabalho mais na aura da saúde, que a gente fala, né? Agora, as que são feitas manualmente, que são essas que podem ser colocadas sobre o corpo. E é muito interessante o trabalho feito artesanalmente. Você precisa mais ou menos de 4 a 5 pessoas para fazer uma tigela dessas, que demora em média 30 horas. Né? Então, primeiro é preparado sobre uma liga de cobre,
é como se fosse uma bolacha arredondada, onde eles vão colocando os outros metais que vão compor a taça, né, a tigela. Você tem de 2 a 3 pessoas que fazem o ciselar, ou seja, que martelam. Uma segura o material, né, porque ela está incandescente, né, porque foi sobre derreter o material no fogo, e 2 ou 3 ficam rezando, fazendo preces, cantando mantras. Então, na verdade, é um ritual, a confecção de cada uma delas é um ritual, né? Ai, que então, lindo. Muitas vezes a gente não entende, porque ela tem um valor, né, razoavelmente dentro do nosso da nossa corrente monetária normalmente um pouco elevado, porque além do valor do metal em si, que é um material caro, né, e elas são vendidas por peso. Tem esse trabalho, né, muito artesanal, que é feito assim, né, nesses rituais. E as tigelas do Peter Hess, elas passam por um modelo de produção que tem que ter uma qualidade X muito boa. As que não saem nessa qualidade, de acordo com os sons que são esperados que elas tenham, elas vão para o marketing para turistas comprarem, para pessoas que não vão fazer um trabalho dentro do método, né? Entendi. Então, é mais ou menos assim que funciona a manufatura, né, das tigelas. Ah, legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi também essas tigelas foi no Nepal. E eu via muitas delas, assim, e os sons, tanto é que eu comprei umas outras maiores, mas acabei trazendo só essa pequenininha. E eu vi também que algumas pessoas colocam água dentro dela ou alguma outra coisa e fazem isso. Isso se faz também? Sim, Pra... tem um trabalho, né, que você pode usar a água em que você potencializa os trabalhos de limpeza energética, né? E também, assim, nesses lugares as pessoas fazem até para mostrar o poder do som, né? Porque o som vibra muito rapidamente no meio líquido, né? Inclusive, quando você bate nelas com água, elas pulsam, né? E formam círculos concêntricos. Na verdade, eles fazem isso para mostrar também como isso acontece dentro do corpo da gente, porque somos 70% de água, né? Então, em cada célula do nosso corpo, esse trabalho acontece dessa forma, né? Todas as águas do nosso corpo começam a trabalhar nessa pulsação, né, da energia vibratória do som, né? Por isso, por exemplo, as taças Peter Hess, elas têm muito mais vibração do que som. Os sons delas são mais suaves, são mais baixos. As outras tigelas de 7 mentais, elas já têm um som mais forte, né? Mas aí as vibrações são numa vibração um pouco mais baixa, né? Na verdade, a gente mede isso em hertz, né? E aí cada taça vai de um X, né, do mais agudo para o mais grave, dentro de todos os harmônicos que acompanham cada som puro, né? Porque dentro de cada nota musical tem vários harmônicos, e essa composição das notas principais e dos harmônicos que vão fazendo todo esse trabalho, né? Como eu falei, né, que você até lembrou, como todos nós temos uma única impressão digital, a gente também tem uma impressão digital, vamos dizer assim, sonora. Cada um tem o seu som que é próprio seu, né? Então, e quando a gente trabalha junto, em grupos, é muito legal, porque é como se fôssemos uma orquestra, cada um é um instrumento, e cada um dos sons de cada um de nós, que ressoa e reverbera em cada taça, vai estar indo e voltando, então se forma uma grande orquestra. Ah, que lindo, isso é até poético, né? A nossa existência é poética. Pois é, somos natureza, né? Se a gente respeita esses ritmos,
né? Que é exatamente isso que eles falam que é saúde, né? Saúde é você estar em ressonância com o seu ritmo, com as suas vibrações, com as suas frequências, né? Quando alguma coisa está em desequilíbrio ou desarmonia, é quando as doenças aparecem, né? Então, quando a gente trabalha com as tigelas, a gente também é como se a gente estivesse afinando o nosso instrumento musical corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual, né? Então ele trabalha desde uma célula até os nossos campos energéticos, que na verdade a gente tem alguns campos energéticos, né? E as manifestações desarmônicas começam nos campos energéticos. Quando chega no corpo físico, é porque já está assim, pedindo mais do que socorro, que está na hora de ser realmente fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, né? A Beth perguntou, eu ia até deixar as perguntas para o final, mas já que a gente está falando do assunto e ela já jogou essa pergunta interessante, vamos. Como descobrir o nosso som? Então, eu acho que isso é esse trabalho de autoconhecimento, né? Que também é algo muito importante no trabalho sonoro, né? Hoje em dia a gente tem o sound healing, que acontece um trabalho com vários tipos de instrumentos, né? Eu, particularmente, com as tigelas, é algo que quando você vai se interiorizando e se conhecendo cada vez mais, você vai vendo essas conexões sonoras que vão acontecendo naturalmente, seja pelos sons que te atraem na natureza, de músicas, né, de estilos que você gosta, né? Na meditação, principalmente, quando você entra em estados muito profundos de meditação, você ouve sons, né? E isso faz parte do seu som, né? Você é aquela vibração, você é aquele som. Então, é um trabalho mesmo de ao longo do tempo, né? Desde que você esteja com essa intenção de se conhecer, você vai se conectando com os seus sons e vai podendo se apropriar disso, né? Não seria algo assim, tipo, eu sou uma nota musical, por exemplo. Não sei se é nesse sentido que elas perguntaram, que teve uma outra que perguntou também, como descobrir o seu som? Eu acho que vai muito além de uma denominação, né? Uma nota, uma coisa só. Sim, é muito mais do que isso. Eu acho que é essa conjunção de você estar se sentindo naquilo que você é, na sua essência, né? Porque esse é o lugar que a gente procura, pelo menos quem está nessa busca, né? Desse autoconhecimento, é poder se sentir pleno e inteiro naquilo que você é. Isso é que faz parte de um dos mistérios da vida, e aí é uma descoberta única, né? Tem algumas técnicas de meditação, né, de algumas linhas filosóficas, vamos dizer assim, que um guru te dá um mantra que seria o seu som, né? Então, de alguma forma, ele capta isso, né, e transforma o seu som naquele mantra e te oferece para você poder usar aquilo. Então, isso pode ser uma forma de saber qual é a sua nota, o seu som, né, a sua música, por exemplo, né? E aí tem, né, você falou que tem as massagens que aí tem esses métodos de massagem e tem também, você faz também relaxamento sonoro, né? E como é que é? Isso, tem o relaxamento sonoro, tem o banho de som, tem o concerto meditativo, que foi o concerto que você também participou, né? Que foi lá, acho que a gente acabou se conhecendo. E, na verdade, assim, esse trabalho, né, com essa parte mais de conexão interna, né, vem a questão da intenção. A intenção é tudo nesse trabalho, como qualquer terapia holística, né? É você colocar uma intenção. Então, no relaxamento sonoro, eu vou estar trabalhando determinadas intenções. Então, se a pessoa chega está muito ansiosa, está muito estressada, está esgotada energeticamente falando, a gente vai relaxar o corpo,
físico primeiro, para que a mente possa entrar também numa outra frequência, né? E você vai fazer com que todos os seus órgãos internos possam se reequilibrar e se harmonizar para entrar num outro padrão vibratório, né? Então, normalmente, eu trabalho o relaxamento sonoro, né, tanto em grupo como individual, quando a pessoa está muito estressada e está precisando, né, de um descanso, que na verdade o que acaba normalmente acontecendo é que as pessoas dormem nas primeiras Imagino. sessões, né, mas que é perfeitamente ok, porque Sim. o que a pessoa precisa é estar precisando descansar, e o trabalho do som, da vibração, das tigelas vai estar acontecendo, ela acordada ou dormindo, né, que já é diferente do trabalho de meditação, né, porque no trabalho meditativo você tem que estar alerta, né, você tem que estar consciente. Então, aí o concerto meditativo é um momento de interiorização. Também acontece relaxamento, também acontece harmonização, né? Na verdade, isso é algo que vai acontecendo em todas as práticas, né? Por exemplo, o banho de som, né? A pessoa está muito desgastada, desmotivada, sem energia, completamente entregue, né? Com assim, estados mais depressivos, né? E que precisa de um up, né? Então, o banho de som vem como se você estivesse entrando numa cachoeira, né? E vai se revitalizando, né? Então, é isso, a gente vai colocando as intenções e vai trabalhando em cima delas, né? E os sons vão mostrando esse caminho também, isso é bem interessante, né? É meio inacreditável, quando nos cursos que eu fiz, os professores falavam, eu falava, imagina, engraçado isso acontece. Por exemplo, tem pessoas que estão tão bloqueadas, vamos dizer assim, energeticamente, que em algumas sessões as taças não tocam, elas não vibram. Demora um tempo para a vibração poder começar a acontecer. É mais ou menos parecido com a acupuntura, que você vai pondo, que você vai trabalhando, né, nos meridianos, e que aí vai acontecendo desbloqueios para o fluxo poder acontecer mais naturalmente, né? Então, é dessa forma que o trabalho do som também acontece, ele vai limpando os canais energéticos. E às vezes tem pessoas que chegam e que não tem som, a música está bloqueada. E aí vai ter feito todo um trabalho de desbloqueio, né? Não, essa comparação com os instrumentos é magnífico, porque é isso mesmo, né? Afinar, alinhar. Isso, exatamente. E para Rica, que perguntou se você vai tocar para a gente ouvir, claro que vai. Você acha que a gente ia ficar só falando de tigela, não ia escutar. Por isso que é legal pegar aí os fones de ouvido. Então, enquanto a gente vai conversando aqui mais um pouquinho, prepara aí os fones de ouvido, porque vai ter uma degustação aqui de sons das tigelas. Se a pessoa quiser fazer deitada também, se tiver em algum lugar frio, pega uma cobertinha, porque a partir do momento que diz, né, que começa a dar um certo friozinho às vezes, né? Na verdade, ela reverbera de jeitos muito diferentes, né? As pessoas sentem a chegada dessa vibração de diferentes formas, né? Não tem certo, não tem errado, é apenas o que acontece na experiência, né? Cada experiência é única. Por exemplo, eu posso tocar hoje, né, num cliente fazendo um trabalho mais terapêutico, é uma determinada música que é composta ali naquele momento. Se ele vier no dia seguinte, é outra música. Os sons nunca se repetem, eles são sempre únicos para aquele momento do aqui e agora. Isso também é lindo, né? Porque mostra que a gente é isso, né? A gente é único em cada momento da vida. Por isso também a importância de estar no aqui e agora, né? Porque o que passou, passou. O que está por vir, a hora que chegar, a gente vive. Então, essa é uma grande lembrança, né, dos sons das tigelas, é o momento presente. Lindo, né? É isso mesmo. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, ou a gente pode já fazer essa experiência e depois ver como é que... se as pessoas quiserem depois contar um pouco, compartilhar como foi receber os sons, pode ser também uma coisa legal.
Então vamos lá. Todo mundo pegou aí o fone de ouvido, se ajeitou, deitado ou sentado, cobertinha. Eu vou me ajeitar aqui também. Vou desligar meu microfone para o som ficar melhor. Tá, quanto tempo mais ou menos, Ju, você acha que a gente faz? Só para eu me. Porque Pode eu também ser. me empolgo ao tocar, às vezes eu vou. Não, o concerto foi tão bom, foi acho que uns 40 minutos do concerto, né? Mas não, aqui já pode ser uns 10, 15 minutos, acho que já dá para Dá, 10, nossa, 15, perfeito, tá bom. tá? Então vamos Tá bom. começar. Vamos Então, lá. todo mundo, por favor, se ajeite. A gente tem que estar assim numa posição bem confortável, porque a mente precisa de foco, né? E se a gente ficar no desconforto do corpo físico, a mente vai ficar focada ali. Então, arruma uma posição bem confortável, em que você vai poder se soltar, relaxar, desapegar de toda e qualquer coisa que não faça parte desse momento presente.
Para o corpo, Om para a mente, Om para a alma, Om pela paz e harmonia entre todos os seres deste planeta.
favor, lentamente, sintam, percebam, observam como está a vibração no seu corpo agora, nesse silêncio que chega, e lentamente vai mexendo seus pés, suas mãos, se precisar, espreguiçar como se estivesse acordando de um sono, de um momento de descanso restaurador. Se estiver deitado, sente-se e vá abrindo os olhos bem lentamente, deixando que essas vibrações se assentem no corpo, em cada célula, em cada víscera, em cada tecido, em cada órgão, em cada músculo, em cada osso, em cada membro do seu corpo. Quando a gente faz o trabalho com as tigelas, é recomendado tomar bastante líquido, principalmente água, nos próximos 2 dias, pois essa vibração permanece trabalhando no seu corpo ainda durante esse tempo. Ai, que maravilha! Eu senti essa vibração, assim, muito forte. Eu sentia bem os batimentos cardíacos e parecia que eles iam, assim, reverberando. Uhum. Eu fiquei com as palmas das mãos para cima também, parecia que vinha tudo assim em volta do corpo, reverberando, reverberando, vibrando. Muito, muito bom. É uma sensação gostosa mesmo, né? Muito relaxante, na verdade, antes de mais nada, né? Ah, Helena, nunca imaginei que existia som assim. Gostou? Como é que vocês estão? O Carlos, maravilhoso, um encantamento. Na verdade, né, eles dizem que o som das tigelas é os sons que a gente ouve do universo, né? Na verdade, é o Om, né, que é o som da criação, que foi trazido para esses objetos, né? Então, na verdade, esse é o som, né? É o som do Om que se reverbera, que ressoa dentro de nós e em todas as coisas, na verdade, né? Porque o Om está em todas as coisas, né? E se você pegar na internet os sons do planeta, né? Tem vários trabalhos que a NASA fez. Os sons são magníficos e lembra, assim, essa composição, né? Essa orquestra, assim, é muito lindo. Né? O Carlos perguntou aqui, gostaria de saber o que foi trabalhado nessa prática. O que será que ele sentiu que foi trabalhado para ele? A proposta é mais assim, experimentar, né, ter uma vivência com esses sons, que naturalmente já traz um alinhamento, né, dos nossos centros de energia. Eu já senti isso. Total, sim. E aí depende, se você quiser colocar uma intenção durante a prática. Amanhã nós vamos ter pelo Instagram uma prática mesmo meditativa, que a Silvia vai guiar com as tigelas. Então, participe. Vai ser 6:30 da manhã, lá pelo Instagram. A gente vai fazer a prática mesmo de meditação. Hoje foi só assim para sentir um pouquinho como é que são esses sons. A Rica aqui diz que eu senti muito forte, parece que ela estava tocando em mim. Eu senti como se estivesse aqui também. E assim, foi difícil para mim começar a aceitar fazer isso virtualmente, né? Porque eu fiquei quase o ano passado inteiro meio me preparando, vendo os melhores meios de eu conseguir fazer, porque, na verdade, a gente sente muito, mas nunca é igual presencial, né? Várias pessoas que faziam presencial comigo falaram, olha, não é igual, mas é melhor do que eu imaginei.
Então, ainda assim, funciona muito, né? E com a prática, né, esse momento agora foi mais uma experiência mesmo, né? Para vocês sentirem como é as vibrações chegarem até o seu corpo, né? Como você sente o seu corpo, a sua mente, a sua respiração, né? Até o seu batimento cardíaco. É a primeira coisa, né? A Jus sentiu assim de uma forma bem natural, que a primeira coisa que vai se acertando é o ritmo cardíaco, é os batimentos cardíacos e a respiração. Então, os primeiros órgãos a serem atingidos, vamos dizer assim, é o coração e os pulmões, que vão entrando num ritmo mais desacelerado e vão se harmonizando, né? Então, esses minutinhos já de hoje, com certeza, estarão reverberando em vocês aí ainda amanhã e depois de amanhã, trazendo esses benefícios de estar reequilibrando mesmo aí, né? Os chakras, né? Com certeza, até tem. Aí o Demara chegou agora, vai ter pessoas que vão assistir depois essa live, é até legal. Depois que eu vi, né, quando a Silvia estiver finalizando ali, apertar um pause e ficar um tempo no silêncio ali depois do som. Isso é muito um silêncio maior, né? Depois do som. Isso é sempre recomendado, né? No mínimo 5 minutos, mas se puder ficar mais, melhor. Porque as nossas células têm uma memória, e isso vai ficando gravado na memória celular também, né? E é algo que você pode resgatar no momento em que você está muito agitado, muito ansioso, parar e trazer essa intenção, né? Para que cada célula do seu corpo, nesses sons, possam se reorganizar, né? Na verdade, o que acontece é uma reorganização de todo o sistema, né? Metabólico, endócrino, tudo, né? Eu senti bem isso mesmo, era como se fosse que nem quando a gente joga uma pedrinha no lago que faz aquelas ondas assim. Você tocava aí e fazia tum. Eu já visualizava aquelas ondas. Assim. A Helena disse que o meu corpo sentiu a quietude, maravilhoso. Nunca senti isso em toda a minha vida. Ainda estou aqui tentando decifrar. Vai sentindo, vai sentindo. A Rica ficou toda arrepiada. Carlos, são belíssimos. Admirou aí o som. Vai ter que fazer outra vez. Então vem amanhã, que aproveita, que amanhã vai ter também. E também segue, eu vou colocar aqui o Instagram do espaço da Silvia, que ali vocês também acompanham, né? Vocês fazem, com que frequência faz aí? Então, o concerto meditativo acontece no último sábado do mês, é um evento gratuito, então, às 10h30 da manhã, as pessoas se inscrevem, né, e aí eu mando o link, porque eu trabalho pelo Zoom, né, que foi a plataforma que o som ficou melhor, né, que eu senti que deu essa profundidade que é necessária, né. E aí eu tenho uns trabalhos semanais que acontecem, tem um grupo de quarta-feira à noite de meditação com as tigelas, né? E aí tem outras parcerias, esse sábado passado teve com uma professora de yoga, que também a gente faz uma dupla, ela faz uma prática de yoga primeiro e depois eu faço o banho de som. Legal. Então tem sempre várias coisas acontecendo aí. Se vocês entrarem no meu Instagram, lá também tem o site do Espaço Sudharma, e vocês podem ir vendo todas as nossas atividades lá, né? Tem a minha sócia também, que tem umas atividades com um jogo indiano chamado Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento, então vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Legal, já coloquei o link, tá aqui na descrição, tá aqui no chat também, do Espaço Sudharma, que é em São Paulo, e quando puder voltar às atividades presenciais, também fica aí o convite para conhecer. Isso, será um prazer recebê-los. E você também, Jus, quando vier para cá e quando eu for para Santa quando Catarina, você vier para cá, levarei minhas tigelas para fazermos ao vivo. Com certeza, com certeza. Agora uma curiosidade minha, que eu vi que ninguém perguntou, mas eu estou curiosa. Quantas tigelas você tem? Eu tenho... É só a nível de curiosidade.
Eu tenho 18. Tenho 2 sets completos de 7, né? E tenho as do Peter Hess, que são 4, que dá para fazer bem todo o trabalho, porque cada uma tem aí suas especificações, que algum outro dia a gente pode conversar mais profundamente também sobre Uhum, elas. com certeza. E vocês gostaram? Coloca aí nos comentários se gostou, como Uhum. é que se sentiu, se você assistiu depois esse vídeo também coloca aí o que que sentiu. Vou deixar aqui na descrição, já tá aí o link do Espaço Sudharma. E amanhã, às 6:30 da manhã, vai ter a prática de meditação com as tigelas, que a Silvia vai guiar para a gente, lá Isso, pelo Instagram. isso, todo mundo acordando cedo e vamos nos Acordando cedo, juntar. botando os fones de ouvido, Perfeito, isso mesmo. ajustando o som para quem gosta de escutar bem alto, as tigelas, se quiser colocar mais baixinho também, aí cada um vai ajustando conforme sente, né? Isso mesmo. Ah, a Helena amou. Vai colocando esse gostou, lembra de dar aquele like, né? Ajudando a levar aí essa experiência para mais pessoas aqui no YouTube. Uhum. Silvia, gostaria de colocar alguma palavra final? Eu, na verdade, acho que é gratidão, agradeço muito você, agradeço a todos que tiveram aqui, os que ainda estarão aí ouvindo, né? E que a gente possa cada vez mais espalhar vibrações positivas, né? De gratidão, de amor, de compaixão e alegria, porque acho que está nesse momento todo mundo, né? Precisando aí se dar as mãos e estarmos juntos para que a gente saia aí desse momento tumultuado mais fortes e com um jeito diferente de olhar a vida e esse planeta, né? Ah, com certeza. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez por você ter vindo, por essa nossa sincronia, esse encontro. Assim que eu ouvi falar, já falei, nossa, eu preciso trazer a Silvia aqui para compartilhar isso com a Foi gente. muito Que lindo. bom que deu certo, que já estamos vivendo esse momento compartilhando também. E que Muito, possamos viver outros mais, com muito mais pessoas. com Que assim certeza, seja. que assim seja. Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, pessoal que estiveram aqui, a Helena, a Ju, a Beth, o Carlos, Rica e Demara, que chegou depois. Todos vocês. Lembrando de amanhã, 6:30 da manhã, vai ter a nossa prática aí com a Silvia lá pelo Instagram da Lotus. E estamos juntos. Seguimos. Seguimos. Obrigada. Obrigada. Namastê. Namastê.